Nos anos de 1618 e 1619, ficou conhecido na Holanda o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort aconteceu com a controvérsia dos teólogos conhecidos como os remonstrantes. E em resposta aos remonstrantes, o Sínodo de Dort procurou responder quais eram as doutrinas da Reforma Protestante ou a doutrina dos calvinistas, que ficou conhecido e famoso pelo acróstico TULIP. E a letra L deste acróstico diz que a expiação de Cristo ela é limitada, ou seja, que Cristo ele tem um alvo definido por quem ele morreu, em detrimento de outras pessoas que ele não morreu. Claro que em primeira mão, quando nós ouvimos que a expiação de Cristo ela é limitada, isso causa uma certa estranheza, porque dizer que Cristo ele não morreu efetivamente por ninguém, mas por todo mundo, isso deixa em aberto algo que parece ser que se diferencia da soberania de Deus. E em resposta ao seguinte erro dos remonstrantes, os calvinistas disseram que a expiação de Cristo é limitada. E aqui está o seguinte erro dos remonstrantes. Por sua satisfação, o Pai, ou seja, Deus e Cristo, não mereceu para ninguém a salvação segura e nem a fé pela qual esta satisfação para a salvação é efetivamente aplicada. Ele obteve apenas para o Pai, ou seja, Cristo obteve para o Pai a possibilidade ou a vontade perfeita para tratar de novo com o homem e para prescrever novas condições conforme sua vontade. Depende, entretanto, da livre vontade do homem para preencher estas condições. Portanto, poderia acontecer que ninguém ou todos os homens preenchessem tais condições. Os remonstrantes disseram que Cristo, ao morrer na cruz, não salvou efetivamente ninguém, mas apenas possibilitou essa salvação, dependendo do homem aceitá-la ou não. Isso foi terminantemente rejeitado, porque o plano de Deus compreende, como alguns textos dizem, compreende o estabelecimento desse plano de antes da fundação do mundo. Então Cristo morreu efetivamente por aquelas pessoas que Deus mesmo elegeu antes da fundação do mundo. E não que Cristo abriu a possibilidade da salvação e Deus está olhando lá de cima, vendo quem vai e quem não vai aceitar. A morte de Cristo foi definida, a expiação ela foi definida. O reverendo Augustus Nicodemos diz que o sangue de Cristo, nem uma gota desse precioso sangue foi derramado por quem vai para o inferno. E isso deve ser rejeitado porque é uma doutrina que coloca em probabilidades o sacrifício imutável e eterno de Cristo na cruz do Calvário. Veja o que diz o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam a salvação. Portanto, segundo o Sínodo de Dort, a expiação de Cristo ela é limitada. A expiação do sacrifício de Cristo ela é definido. Deus não enviou Cristo Jesus para morrer por quem vai para o inferno. Deus não enviou o Cristo Jesus para aqueles que irão para a perdição eterna. Muito menos
Cristo abriu a possibilidade de alguém aceitá-lo ou não. Isso foi rejeitado pelo Sínodo de Dort e é conhecido pelo acróstipo L, da tulipe calvinista, que significa expiação limitada, que Cristo morreu efetivamente por aqueles que serão salvos.